Queridos amigos, boa tarde a todos. Boa tarde. Ah, que vocês respondem. A gente está encarnado. Ainda. Hoje ela está bem viva, inclusive. Duas vidas não só. É o dia que eu morrer, coitado de vocês. Eu hoje tive de dar a segunda chance lá, pessoal do Ponto de Luz, quando eu dei o bom dia, né? E eu digo que as pessoas respondem como se fossem para os desencarnados. E aqui não, se responde para os vivos, para os encarnados. Não precisam nem de segunda chance. Quero dizer aqui da minha alegria, queridos, de conhecer essa casa, da oportunidade de trabalho, de estar aqui. Desde que eu cheguei na quinta-feira, eu falei com a Norma, aliás, eu acho que eu tinha falado antes, a maneira envolvente, carinhosa com que a Débora fez o convite. Eu fiquei muito comovido, ela mandou uma mensagem de áudio, e assim, eu senti muito envolvimento, muito carinho, muito acolhimento. E essa coisa, não parece não, mas a gente precisa disso, né? A minha tia-mãe, que me criou, eu sou órfão de mãe biológica, era uma mulher de poucas letras, uma analfabeta, diríamos. E ela então tinha uma maneira muito própria de dizer as suas coisas, já que ela não tinha um vocabulário próprio. Ela então criava uma maneira de se expressar e o fazia muito bem. Então ela querendo se referir ao fato de que a pessoa com a idade, ela vai ficando um pouco mais sensível, mais carente, vai ficando assim mais atenta a determinados detalhes do coração. Como faltava a ela essa terminologia, essas palavras, ela então dizia, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando bobo. Quer dizer, o bobice no sentido de ficar mais mole, mais vulnerável, mais sensível, né? E eu tenho dito que eu acho que eu estou começando a ficar bobo. E cada vez mais a gente valoriza essas trocas, esses sorrisos, essa receptividade, e vamos entendendo que a vida, a despeito de ter outros interesses, outras buscas, isso faz um enorme bem. Então sair de Niterói, da cidade em que eu costumo dizer nascido e mal criado, né? Pegar um voo de 12 horas, chegar aqui no hemisfério norte e encontrar rostos assim tão receptivos, tão carinhosos, e tudo isso estarmos unidos em nome de uma ideia comum, né? De um pensamento que une os que estão aqui, os que estão lá. Isso realmente nos dá a sensação, a certeza de que vale a pena a gente continuar trabalhando, conhecendo, trocando pessoas. Então sejam as minhas palavras iniciais de profunda gratidão pela oportunidade de estarem aqui, né? E podermos então, em nome da doutrina, dialogarmos, discutirmos, refletirmos em torno de assuntos espirituais. Quais são, diríamos então, começando, quais são os problemas principais da nossa época, né? Como nós falamos e ligamos a televisão, nessas ameaças, nesse rugir de dentes entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, em que duas forças bélicas se trocam desaforos e ameaças, há sim uma apreensão com relação à guerra, a possibilidade de guerra. Vivemos dias talvez tumultuados, em que às vezes não temos uma ideia, às vezes clara, de qual a profissão seguir, qual é a decisão da religião que nós devemos optar. Às vezes nos sentimos imaturos para estabelecer relações afetivas adultas, responsáveis. Não temos condições, às vezes, de sustentar uma relação, às vezes, dessa natureza duradoura. Enfim, somos achacados por diversas manifestações de conflitos, de desequilíbrios. E talvez, segundo alguns pensadores e teóricos do pensamento da psicologia humana,
Em verdade, eles dizem que essas coisas, sim, nos perturbam, nos achacam, nos conflitam. Mas eles identificam, no meio de tudo isso, como se essas coisas todas nos apavorassem em excesso e além, porque em verdade existiria uma causa subjacente, mais profunda, mais interna, que de modo geral nós não nos damos conta, não nos conscientizamos de que ela existe. A essa síndrome, a essa dificuldade de natureza mental, emocional, espiritual, eles começaram a chamar, denominam de vazio existencial. O que é o vazio existencial? Senão aquela dificuldade que a pessoa às vezes tem de definir para ela própria o que ela quer da vida. E às vezes a confusão se altera, se acendra, se intensifica. E além da gente não querer, não saber o que queremos, por mais incrível que pareça, a gente às vezes não tem ideia nítida do que nós estamos sentindo. Albert Camus, considerado um pensador maldito, teórico da filosofia do absurdo, escreveu um livro, L'Étranger, o Estrangeiro, onde ele denuncia que às vezes nós somos estrangeiros de nós mesmos. Nós somos estrangeiros das nossas emoções. Somos conduzidos a fazer determinadas coisas sem consultar a nós próprios se realmente é aquilo que desejamos fazer. Se aquilo nos planifica como ser, se aquilo envolve a nossa paixão, a nossa decisão de viver. E às vezes tomamos essas iniciativas, essas decisões por mera repetição, por acomodação, por mímica, copiando vidas, outras existências. Né? Então ele chegou a dizer que o que falta às vezes na gente é uma experiência do nosso desejo, das nossas vontades, das nossas escolhas. E isso às vezes fica um terreno brumoso em que nós não nos damos conta disso. Esses psicólogos, sociólogos, teóricos do pensamento, do comportamento humano, eles dizem que quase sempre as pessoas vão procurar ajuda psicológica quando não conseguem levar a termo uma relação afetiva, quando ela se rompe bruscamente, porque em verdade participaram da relação esperando que o outro viesse lhe completar, viesse lhe planificar aquilo que em princípio deveria ser a tarefa dele com ele próprio. Então, creio eu, se nós perguntarmos às pessoas de modo geral, teorizando, o que elas esperam da vida? Qual é a meta? Qual é o destino? Qual é a sua trajetória de vida? Veremos que a maioria vão repetir: prefiro então estudar, pretendo me formar, me apaixonar, casar, ter filhos, conseguir uma boa profissão. E com isso nós temos a impressão de que a pessoa está repetindo um modelo. Ela está repetindo uma trajetória em que os outros, ao segui-la, dão a ideia de que estão felizes e que talvez então, fazendo o mesmo, nós também seremos felizes. Sem que nós perguntemos a nós mesmos: mas esse é o script que eu quero ler? É isso que me identifica comigo mesmo? É isso que eu quero para mim? Eu estou copiando vidas, eu estou sendo, grosso modo, de maneira até intensa e talvez até um pouco grosseira, eu estou sendo desonesto comigo mesmo. Eu estou criando metas e interesses que os outros planejaram e decidiram por si. E eu tenho de ser, tanto quanto possível, honesto comigo. Porque na medida que eu sou honesto comigo, ainda que o resultado das minhas escolhas não sejam os melhores, mas foram eu que escolhi, eu que fiz essas escolhas. Então é essa necessidade de conhecermos às vezes os nossos sentimentos. O que nos faz feliz? O que realmente nos conduziria a um estado de euforia? O que nos faz levantar e dormir, e ter entusiasmo,
e vibração, e encantamento para com a vida. Eu me lembro a essa altura, todos talvez conheçam aqui, aquela historinha básica de uma anacoreta, de um senhor de idade, um velho, andando por uma praia, e ele vê, balouçando nas águas do mar, uma garrafa, uma ânfora fechada. Ele, curioso, toma dessa ânfora, a examina, olha, e aí ele abre a ânfora. O que está de dentro da garrafa, queridos? Um gênio. Um gênio que é todo poderoso. Ele é muito poderoso, só não tinha poder para sair de dentro da garrafa. Mas ele sai da garrafa, finalmente está liberto. Ele é tão grato àquele que o libertou, ainda que sem querer, que ele diz: o Senhor pode manifestar 3 desejos e eu vou realizá-lo. O que o Senhor quiser, o que o Senhor desejar, basta mencionar, basta dizer, eu realizo. Talvez a pessoa olhe e diz: será? Faz um pedido assim meio leviano, meio superficial, só para testar. E fala, declina o que quer. O gênio então faz um meneio com a cabeça, enfim, mais ou menos isso. E a coisa aparece, ele diz: olha, funciona. Aí ele pensa direitinho, né? Tem 3 pedidos. Primeiro foi aquilo assim, superficial. Ele pensa direitinho, escolhe, pensa, reflete. Aí faz o segundo pedido, fala com o gênio manifesta, faz o meneio com a cabeça, o gesto, a coisa acontece. Diz: oh, tem mais um pedido. Vocês lembram o final da história? O terceiro pedido sempre destrói tudo. O terceiro pedido, a pessoa pede errado, ela não pensou direito. Ah, quem foi que pediu isso? Essa história, ela traz para nós a ideia de que diante de todas as possibilidades, por desconhecer nós mesmos, nós fazemos as escolhas certas, estragamos tudo. Então, diante de todas as possibilidades, a gente consegue ainda fazer o equivocado. Havia, na década de 70, até talvez 80, não sei se aqui na América do Norte, mas no Brasil, aqui assim, na América também, havia uma tendência a uma repressão sexual, né? As pessoas viviam sob o tabu do sexo, de que o sexo é só com casamento, de que a energia sexual é um desvio, é coisa errada, coisas trazidas lá das religiões antigas, talvez, chamada uma sexofobia, né? O temor, a fobia pelo sexo. Então as pessoas tinham suas necessidades, suas carências, seus anseios. Quando procuravam um consultório psicanalítico ou psicoterapeuta de qualquer linha, eles tinham uma coisa a resolver, ou seja, um bloqueio sexual. Qual era o papel do psicólogo? Conduzir a pessoa a ver a sexualidade de uma outra forma, tirar aquele peso, liberar a pessoa daquelas exigências, daqueles tabus, daquelas proibições sociais, de uma que a pessoa então se realizasse adultamente, plenamente consigo, ainda que fosse na realidade sexual. Acontece, meus queridos, que hoje sexo não é mais tabu, pelo menos a facilidade, a possibilidade é realizada. Existe, inclusive, até de maneira exageradamente grande, uma facilidade enorme de realizarmos experiências sexuais com quem quisermos, como quisermos, quando quisermos. Vejam que o problema hoje são mais proibições, não são mais tabus, não é mais a sociedade estabelecendo regras com relação a se a pessoa pode ou não pode. O problema é que o sexo hoje, em função de nós estarmos tão vazios de sentimento, ele acabou se transformando numa experiência mecânica, vazia, em que as pessoas às vezes têm de fazer inúmeras relações. Veja que coisa curiosa. Aquilo que deveria ser o clímax, o átimo, o zênite, o momento extraordinário de encontro de dois, acaba sendo uma coisa tão mecânica, tão vazia,
que a pessoa às vezes é levada a fazer experiências estranhas, macabras, diferentes, para intensificar aquilo que por si só é uma realidade, é vida, tem a sua força, a sua identidade. E isso acontece, segundo de novo eles, porque nós às vezes estamos vazios. Por estarmos vazios, nós não conseguimos dar sentido à experiência, nem a experiência sexual em toda a sua intensidade, que é característica, nós conseguimos fazer isso. Esse vazio existencial está conosco nas manifestações, por exemplo, de solidão. Solidão, até certo ponto, a gente diz, é natural. Mas às vezes nós não temos condições de ficar sozinhos por alguns instantes. Parece que quando estamos sozinhos temos de pensar em nós. E pensar em nós incomoda, faz mal, dói. É por isso que os clubes noturnos, às vezes, as boates, enfim, as raves, descobriram isso. Durante o dia, a luz do dia é dispersão, é movimento, é atividade, é trabalho, é produção. À noite não. À noite joga a pessoa para dentro. À noite leva a pessoa para dentro de si. E às vezes olhar para dentro não é agradável. Então surge aí a oportunidade do clube, da festa, da boate, da noitada, porque a pessoa adia esse encontro consigo. Então a solidão, ela vai se caracterizar na vida atual como uma doença. Quer dizer, a pessoa não conseguir ficar um pouco sozinha. Ela ficar um pouco sozinha com ela mesma. Aliás, hoje, com as redes sociais, admite-se que a chamada solidão social tenha diminuído. Porque se a pessoa está assim um tempo, tipo, 12 minutos sem falar com ninguém, aí o que ela faz? Vai pro Face, começa a chamar gente para falar. Eu, como não tenho Face, eu vou pro WhatsApp. Aí me manda 10 mensagens, daqui a pouco, assim, voltar. O mais interessante é que isso minimizou essa coisa do contato, de estar sempre falando, sempre em contato com alguém. Mas eles dizem que a solidão emocional, ela se acentuou. Se acentuou porque nós estamos perdendo, às vezes, a capacidade de empatia, de estar no lugar do outro, de sentir o outro, de estabelecer relações verdadeiras e que, por serem verdadeiras, às vezes são agradáveis e às vezes desagradáveis. Quando alguém nos contraria no Facebook, o que a gente faz? Exatamente. Não vou nem... Vou usar de uma onomatopeia, não vou nem falar. Está me incomodando? E de onde é que surgem as amizades verdadeiras? Não é aquele amigo que a gente disse um desaforo, que ficou 2 semanas sem se falar, e ao final dela consegue voltar e se pedir perdão e se gostar. O amor é provado, ele é exercitado constantemente. E isso é que nutre o real sentimento. É isso que nos faz vivos com o outro e o outro em nós. E nós, às vezes, nesse momento, as redes sociais, conquanto sob algum aspecto positivas, elas, se não trabalhadas e tratadas devidamente, elas podem acentuar essa sensação de vazio, essa sensação de solidão. Entre outros sintomas do vazio existencial, estaria um outro sentimento, que eu sei que aqui não existe isso, chamado ansiedade. Isso tem lá no Brasil, lá na Amazônia. Ansiedade. A melhor caracterização de ansiedade que eu achei até hoje. O que é ansiedade? Falando de ansioso. O que é ansioso? Eu tenho dificuldade de descrever o que é ansioso. A melhor é de Rollo May, um psicólogo americano. Ele disse que ansiedade. Lembra, é mais ou menos isso. Você está atravessando uma rua, você vai se propor a atravessar uma rua, você olha à direita e vê que um carro vem a certa distância,
Então você calcula qual a velocidade que você vai imprimir nos passos para atravessar a rua em segurança, porque o carro está vindo. Então você calculou, o carro está naquela distância, você anda com a tal velocidade para ele não te pegar. Você se dá conta de que a rua é mão dupla. Você viu da direita, viu da esquerda. Ansiedade, sabe o que é? É aquele sentimento que está conosco, daquele ponto da rua até a calçada. É uma apreensão, é uma tensão. A gente não sabe se vai chegar. Quando ele chega do outro lado da calçada, se chegar a essa altura. Então a gente chega a esse estado de estar oprimido, aprisionado, de alguma coisa que nos incomoda. É aquele curto, a imagem é aquele espaço de tempo, geográfico e de tempo, em que a gente vai daquele ponto àquilo. Nós somos opressos, oprimidos, constrangidos por uma força, e quando a gente chega lá, a gente respira. Ansiedade vem a ser também esse característico do homem moderno, do homem contemporâneo, que vive sempre à frente do seu tempo. Aliás, nós temos, qualquer um de nós tem uma anomalia qualquer. O Hal Lindsey, que faz uma crítica muito interessante, engraçada à psicologia, ele é um psicólogo, ele diz que às vezes, ao marcar a consulta do psicólogo, antes, só uma pessoa chegar no consultório, o terapeuta já sabe qual é o problema do paciente. Se ele chega muito na frente, muito adiantado da hora da consulta, ele é ansioso. Chegou muito antes, eu tenho um caso de ansiedade lá na sala. Se o cara chega depois da hora, sistematicamente chega depois da hora, ele vai dizer, é resistente à psicologia, à psicoterapia. Ele está resistindo, porque a mãe pediu, porque a esposa ordenou, mas ele está resistindo à psicologia. Se chegar na hora, é neurótico, mania de fazer tudo certo, ele tem que... Ou seja, a gente ou tem uma neurose ou uma psicose, é que vocês estão de escolher o que vocês querem melhor. Ou seja, em verdade, essas posturas, isso, segundo nós entendemos e agora conseguimos dar uma certa razão, está conosco porque nos sentimos vazios. E quando a gente vê uma sociedade enxafurdando na droga, né, no êxtase, na pedra de crack, que perdoe, é uma tragédia na vida de alguém. Eu acho que não existe palavra nenhuma que consiga dizer, e eu tenho vários amigos ou conhecidos que alguns usam e outros têm parentes ligados, pais de filhos drogados. Eu digo, é uma tragédia na vida de alguém. Quando a gente vê essa sociedade que procura, através do gradiente químico, potencializar a vida, é porque a vida por si só não está bastando. Essa geração que se diz geração sem futuro, é porque elas não se veem amanhã, elas não se projetam para o amanhã. Porque não existe amanhã, não existe perspectiva de amanhã. Porque essas pessoas estão desprovidas de sentido na vida, elas estão vazias. Aliás, o Viktor Frankl, que foi preso no campo de concentração nazista de Auschwitz, psicólogo, ele fez um estudo extraordinário e ele considerou e reconheceu o que ele chamou de comportamento desistite. O que é o comportamento desistite? Era aquele comportamento que um amigo, um companheiro de barracão, preso como ele, amanhecia o dia, tocava lá a sineta, todos se levantavam porque sabiam que tinham de trabalhar, e às vezes pelo menos um, às vezes mais, elemento decidia ficar ali dentro, no galpão, deitado ali naquele local onde havia urinado, feito as suas necessidades durante a noite, ele não levantava.
exército, se a polícia nazista chegasse, ia matá-lo ali dentro do barracão. Eu não queria vê-lo morrer. Então tentaram estimulá-lo, levanta, levanta, e ele não. Prostrava-se, parado, ali, estático. Era quando então ele colocava a mão dentro do paletó, do bolso do paletó, tirava uma guimba, um pedacinho de cigarro, que ele havia guardado do dia anterior, e ele então acendia aquela guimbazinha e fumava ela até o fim. Quando ele fumava a guimba até o fim, os amigos sabiam que tinham perdido a parada. Era hora de ir para a rua, porque ele havia desistido da vida. Porque ao fumar a guimba até o fim, era a ideia que ele tinha de que não teria amanhã. E não tinha por que guardar cigarro, porque amanhã não existiria mais. Então, quando a pessoa perde essa noção de futuro, ela se entrega a experiências destruidoras, autodestrutivas. Quando nós vemos numa época em que ainda o HIV é uma ameaça, e nós vemos jovens fazendo a chamada roleta russa, em que partem para a experiência sem saber quem está ou não infectado, mal baratando a vida, sem ligar para o que vai acontecer, eles estão desistindo da vida. Eles estão desistindo de amanhã. E se morrer, ok, tudo bem. Então essa sensação de vazio, essa sensação de ausência, de falta de sentido, nos leva a abrir mão da vida, do ato de viver, da experiência intensa que é viver. Isso está conosco. E às vezes não nos damos conta, como falamos. Só vamos recorrer à ajuda quando vemos nossas metas, nossas relações acabarem, mas em verdade elas terminaram, às vezes, porque nós estávamos carentes desse sentido, dessa ideia, dessa noção de vida. Como reverter isso, queridos? O panorama é real e triste. Quais são as formas, as maneiras, como é que a gente, a despeito disso tudo que nos caracteriza ainda e por enquanto, como é que a gente pode tentar lutar contra esses fantasmas que nos fustigam, que nos ameaçam, fantasmas nossos, portanto, que não podem ser eles eliminados? Como é que a gente resolve, como é que a gente tenta encontrar um significado, uma importância, um sentido na existência? Uma coisa que nós temos de reconhecer, e é muito importante, de que nós somos portadores, me perdoem aqui talvez uma terminologia mais dessa área da psicologia, mas reconheçamos, nós somos dotados daquilo que eles chamam de autoconsciência. O que é autoconsciência? Autoconsciência é a noção que eu tenho de mim mesmo. Autoconsciência é aquela capacidade que eu tenho de sair de mim mesmo e me ver agindo. Eu olho e digo, essa resposta não foi boa. A autoconsciência me dá a possibilidade de, por exemplo, eu vou conhecer alguém aí há uma semana, eu me planejo antes desse encontro. Então eu antecipo o acontecimento. E depois que ele acontece, eu consigo me ver como é que eu agi naquele dia. Então, quando eu saio de mim, para eu fazer isso, eu tenho de conseguir me ver. E para eu me ver, eu tenho de ter consciência de mim mesmo. O que o cão, por exemplo, não tem. Um cachorro não tem autoconsciência. Eu tenho um amigo que ele tem 2 cachorrinhas em São Paulo. Então ele diz que quando ele chega em casa, que abre a porta, as cachorrinhas vêm gritando para ele, latindo, dizendo, eu sou um cãozinho. Fiquei o dia inteiro aqui sozinho. Eu quero brincar, eu sou um cãozinho desprezado. Você quer brincar comigo? Ele diz que a cachorrinha, quando late, está dizendo isso. Assim, olha, você pode até gostar de cachorro, respeite seu amor ao cachorro, mas é isso que o seu cão não faz. O cão não se vê cão. O cão, como eu estou sozinho hoje. Não faz isso, gente. Isso é nosso, é humano que faz. A autoconsciência nos diferencia dos animais irracionais.
Em termos de funções biológicas, de posturas corporais físicas, somos muito parecidos. Grandes experiências de medicamentos utilizados nos seres humanos talvez fazem ratos, camundongos. O que nos diferencia é essa propriedade de nos vermos o que o animal realmente, por enquanto, não tem. Além da autoconsciência, existe uma outra propriedade em nós que é absurdamente divina, que é extraordinária e que é exatamente a capacidade mais importante para que nós busquemos sentido. A essa propriedade a gente chama de autotranscendência. É quando eu vou além do meu limite. Quando eu imagino que o meu limite chegou a determinado ponto, eu consigo ir além daquilo. Quando eu me autotranscendo, eu vou em direção ao outro. Eu transcendo a mim e vou em direção a ele para ajudá-lo, para amá-lo. Então, a autotranscendência é a capacidade que eu tenho de sair de mim mesmo e ir além do meu limite, estendê-lo um pouco mais. É a autotranscendência que me faz amar ao próximo, me dedicar a um ideal espiritual, um ideal humano, um ideal qualquer. Essas propriedades, elas vão nos auxiliar bastante. A capacidade de nos vermos e nos distinguirmos como nós estamos, e essa possibilidade de irmos além, de forçar um pouco e reconhecermos que nós existem forças que, se não forem testadas, experimentadas, elas não se manifestam e nós não saberíamos que elas existem. É a experiência, é vivendo. É quando a pessoa força um pouco além de si, que ela pensaria que não, aí eu não chego, eu não consigo. Ela vê que consegue. E ela vai estendendo, vai ampliando, vai esgarçando seu limite e vai vendo que ele é maior. Ele é muito maior do que ela pensava ser. Qual é o sentido da vida, meus queridos? Ah, sim, eu tinha combinado com a Débora que eu ia fazer uma palestra de 4h30. Mas como eu já falei, eu não entendi o grego, não. Pode deixar que eu tenha uma noção, mais ou menos. Qual o sentido da vida? O que a gente busca na vida? Qual o sentido da vida? A gente busca felicidade. O ser humano é um ser que busca felicidade. A meta da nossa vida é ser feliz? Eu acho que não. Contrariando opiniões, eu acho que a gente pode rever. Eu não estou me referindo à felicidade plena, né? Aquela felicidade em que a gente se projeta, se dissolve na luz divina. Estou falando daquela felicidade, daquele oxigênio, daquele óleo que lubrifica as engrenagens da vida e vai tornando a vida razoável. Essa felicidade é a busca nossa da vida? Nós somos seres em busca da felicidade? Contrariando opiniões, eu acho que não. Somos criaturas em busca de um sentido. Quando a pessoa encontra sentido, ela encontra felicidade. É assim que alguns encontram sentido passeando num grande veleiro aos sábados e outros cuidando de doentes mentais no mesmo horário. Quando a gente encontra sentido naquilo que faz, o sentido traz como efeito colateral a felicidade. Então a felicidade é um efeito colateral depois que a gente encontra o sentido. Assim como o ator, a atriz que vai fazer um espetáculo, ela não faz espetáculo para ser famosa. Ela faz o espetáculo. Ela doa, ela faz de si, ela faz o seu papel da melhor maneira. E a fama vem uma espécie de efeito colateral. As pessoas gostaram e vão comentando, ela fica famosa. A felicidade é um efeito colateral depois que a gente encontra o sentido. Quando a gente encontra sentido naquilo que nós estamos fazendo, a felicidade vem a reboque, vem como efeito colateral. Eu conheço uma mãe, por exemplo, que me vem à mente, em que o filhinho dela sempre ia à palestra levando ele numa cadeira mais alta, ela empurrando a cadeira.
E quando eu vi, ela estava na palestra e não estava com ele, isso no interior de São Paulo, eu disse, que deu, garoto? Eu disse, eu perdi minha vida. O sentido dessa mulher era cuidar do filho. E ela se completava, se planificava naquela atitude, naquela posição, o que era um horror para outras pessoas. Então, queridos, nós não somos alguém em busca da felicidade. Nós somos alguém em busca de uma razão para ser feliz. Nós somos alguém que procura um sentido. Se a gente encontrar sentido, a gente encontra gana, paixão, entusiasmo, encantamento com a vida. Bom, e como é que a gente encontra sentido, então? As propostas parecem um pouco teóricas, porque, em verdade, o nosso foco é mais no final. Mas diríamos que a gente encontra sentido na vida praticando um ato ou realizando um trabalho. Isso se chama valores de criação. Quando a gente, por exemplo, planeja fazer um curso acadêmico ou não, completa esse curso e ele rende aquilo que nós gostaríamos. Nos formamos e agora vamos executar aquela profissão. Quando a gente planeja, quando a gente realiza, quando a gente produz, quando a gente faz um trabalho, aquilo nos enche de euforia. A senhora que vai aprender crochê, quando ela faz o primeiro quadradinho, ela está plena. Ela gerou, ela estudou, ela feriu a mão. Ela, quando realiza aquilo dá para ela um sentido. Porque ela realizou, porque ela criou um trabalho. Todas as vezes em que a vida nos deixa realizar aquilo que nós planejamos, que nós desejamos, que nós escolhemos, que nós optamos, nós encontramos resultado. Os que aqui estão, saem de suas casas e parece uma realização toda, tão pequena. Hoje estamos aqui e viemos com nossas pernas, com a nossa vontade, com o nosso desejo. Já imaginamos quantas pessoas estão agora em casa e que talvez gostariam de sair de casa sem poder? Quando a gente realiza algo que a gente planeja, que a gente deseja, quando confere com o desejo, o resultado do nosso desejo ele acontece, nós encontramos sentido na vida, nós encontramos razão. O nosso sentido é educar o filho, ou seja, realizamos a criação, a educação do nosso filho, estamos felizes porque ele está educado. Isso chama-se valores de criação. E a gente encontra sentido. Essa é a melhor maneira, convenhamos. Eu quero fazer uma viagem de férias de 3 meses. Quando aquilo se realiza, o resultado, quando ele é compatível com o meu desejo, com a minha vontade, aquilo me dá uma satisfação enorme. A pessoa encontra sentido na vida, além de realizar um trabalho, praticando um ato, a pessoa encontra sentido na vida também, experimentando algo ou encontrando alguém. É o caminho do amor. A pessoa está apática, se dizendo infeliz, sem motivação. E se surge alguém na vida, uma pessoa que encante, e ela começa a sentir a vida diferente. E a gente vê a pessoa, nossa, está diferente. Quase sempre diz, eu estou amando, não é assim? Quer dizer, o amor tem sim esse potencial, não menosprezemos. Quando realmente nos encantamos, nos envolvemos, isso é tão forte que quando essa pessoa vai embora, como é que a gente se refere? Não é uma relação que acabou, levou a nossa vida. Levou o sentido da nossa existência, porque era ela a pessoa, devido ou indevidamente, não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é de que sim, realizando uma experiência de encontro, de empatia afetiva, amorosa, romântica, por alguns instantes, pelo menos enquanto aquilo dura, nós encontramos razão, sentido para a vida. Então a gente encontra sentido na vida praticando um ato, realizando um trabalho, mas experimentando uma experiência, experimentando uma sensação, um sentimento, encontrando alguém. É o caminho do amor. Mas nós encontramos sentido também na vida pela atitude que nós assumimos diante de uma posição que nós não escolhemos, diante do sofrimento não escolhido.
o sofrimento involuntário. É quando a pessoa se planejou para o curso e no meio do curso tem um acidente e está agora sobre uma cadeira de rodas com uma colega minha da faculdade de farmácia. Vejam que ela não consegue mais realizar valores de criação. Ela não vai com facilidade, essa inclusive se formou em farmacêutica. Mas aquilo gera um conflito, uma dificuldade, alguns não conseguem. Então, às vezes, a vida nos coloca em situações em que nós não temos condições de realizar valores de criação, ou seja, aquilo que nos entusiasmava, aquilo que era o nosso plano, aquilo que era o nosso desejo. Às vezes a vida não nos apresenta essa pessoa especial. E a gente encontra sentido na vida pela postura que nós assumimos diante dessa situação que ela nos apresenta. Como eu vou receber essa notícia? Como eu vou receber essa experiência? E isso são chamados valores do coração, valores de atitude. Qual é a atitude que eu tenho diante do sofrimento inevitável? Não é o sofrimento macabro, não é o sentimento o sofrimento que a gente busca, não é esse. Eu estou dizendo das coisas que chegam, que não estavam nos nossos scripts, nós não contávamos, apareceu. Qual é a atitude que nós assumimos diante de uma situação que não pode ser mudada? Quando ela se impõe, uma pessoa que amamos vai embora, um acidente e leva a cadeira de rodas, um diagnóstico de doença incurável, a morte de alguém amado. Quando o destino se impõe, contrariando ao que parece de maneira cruel, opondo-se aos meus desejos, é como se Deus não me consultasse, não me perguntasse se era aquilo que eu queria. Certamente eu diria que não. Quando a vida, meus queridos, e isso acontece, convenhamos, mais vezes do que nós gostaríamos que acontecesse. Quando o destino se impõe, nos traz uma situação em que nós somos expostos, qual é a postura, a atitude diante de uma situação que não muda? A isso dá-se o nome de valores de atitude. Eu encontro sentido na vida a partir da atitude que eu tenho diante do sofrimento. Por quê? Porque o ser humano, ele detém a última das liberdades. Se a situação é granítica, se a situação não muda, ela se impõe, ela não se mexe, eu disponho da última tentativa. Eu posso mudar a mim. Essa liberdade que eu tenho de mexer comigo e começar a enxergar coisas de uma maneira diferente, isso é nosso. A esse caminho nós damos valores de atitude. São os valores, os caminhos de sentido na vida que a gente encontra diante do sofrimento inevitável. A doutora Edith Weisskopf, doutora em psicologia na Geórgia, ela faz uma crônica dizendo que a sociedade atual é muito ingrata com aqueles que sofrem. Porque o sofrimento é tido à guisa de uma anomalia. Então a gente pergunta à pessoa, está bem? A pessoa está destruída. Está bem? Estou. Está bem mesmo? A gente nem insiste muito, porque se ela começar a falar, a gente vai render. Então existe um compromisso nosso de estarmos bem. Existe uma definição de que para nós estarmos saudáveis, todos devem estar bem felizes. Então diz ela que nessa regra, nesse conjunto, o sofredor ele tem pouca chance de se sentir grande diante do seu sofrimento. Porque se a dinâmica, se a lei é todos serem felizes, na medida em que eu não sou, além do fato, do motivo pelo qual eu não sou, eu sofro de vergonha por eu estar infeliz. Olha que loucura. Porque estabeleceu-se que todos devem ser felizes. E a vida não é assim. Os infortúnios ocultos de que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo
estão aí, graçando nos corações do mundo, nos travesseiros compartilhados ao lado de outro travesseiro, e às vezes na solidão profunda da alma, esses infortúnios ali estão presentes. Mas nós temos que dizer que estamos felizes, porque estabeleceu-se que é, e a vida não é assim. A vida nos apresenta circunstâncias em que nós temos de reafirmar a nossa competência, a nossa transcendência. Então ela me força, me exige que eu vá além de mim. E já que a situação não muda, o diagnóstico não mudou. A notícia é ruim, não se alterou. O fato é aquele. O que eu posso fazer diante disso para diminuir a dor? Eu consigo mudar a mim. Eu consigo alterar a minha perspectiva diante do sofrimento. Há um caso interessante que o Vitor conta de um doutor, um clínico, que foi visitá-lo e disse que estava arrasado, não tinha razão para viver. E o médico então pergunta, mas por que você está assim? E ele responde, eu estou assim porque... O psicólogo pergunta, doutor, por que o senhor está assim? Eu estou assim, você devia saber. 2 anos que ela morreu, 2 anos que ela partiu, ela levou consigo a minha vida. Não morreu ela, morremos nós dois. E eu só não me mato porque eu não tenho coragem para isso. Mas eu não tenho mais nenhuma razão para viver. A pessoa, aquele médico, tinha chegado ao máximo de depressão, ao máximo de tristeza. E o psicólogo, então, às vezes, meus queridos, nem sempre todas as dores nós temos uma fala. Eu acho que nós, às vezes, espíritas, somos muito presunçosos achando que nós vamos resolver tudo através da fala. Existem coisas que nós vamos sofrer e pronto. Mas existe essa predisposição de que, às vezes, resolvendo, falando, a gente vai resolver tudo, quando não é assim. Mas nessa linha, o psicólogo teve uma ideia muito interessante. Olhou para o médico e disse, doutor, vamos imaginar uma situação então diferente. Vamos imaginar que ao invés dela morrer, que o senhor tivesse morrido. Como é que o senhor acha que ela estaria agora aqui diante de mim? Ele balançou a cabeça. Não posso nem pensar. Ela ia sofrer muito. Ela me amava demais. Não posso nem pensar cogitar dessa ideia. O psicólogo então arremata dizendo, então, doutor, o senhor livrou o seu amor dessa dor. Está doendo aí? Ela ficou livre dessa dor. O senhor livrou a sua dor, o seu amor dessa dor. Alguém tem de pagar a conta, doutor. Vejam, queridos, que a maneira como nós mudamos o sentido da morte até de alguém amado pode fazer com que nós encontremos sentido na falta. Naquele sentimento que hoje eu falei lá no Ponto de Luz, a saudade, o que é saudade? É o amor que fica. Talvez esse sentimento do amor que fica saudoso, sentindo, sofrendo, é o preço que a gente pague para não deixar o outro sofrer. Então a gente é capaz, meus amados, de encontrar um sentido em todas as circunstâncias da vida, mesmo as mais adversas, porque existe em nós esse princípio de transcendência que nos conduz além de nós mesmos. E quando nós somos capazes de refazer a perspectiva, nós mudamos. O sofrimento não dói tanto. Nós conseguimos refazer aquele sentimento. Então a vida tem sentido mesmo diante de uma situação que é inevitável. O outro caso é de um menino internado com uma doença incurável e que indevidamente um médico deixa ele ouvir que a sua vida, desse menino, só duraria mais 3 meses. Ele ouve o médico conversando com o outro e sabe que está falando dele. Ele descobre que terá mais 3 meses só de vida. Ele escreve uma carta ao amigo dizendo que, anos antes, ele viu um filme. E esse filme mostrava um homem que havia sido condenado à morte. E esse homem
recebeu a notícia da condenação, e ao invés de se abater, ele encarou a morte com tanta bravura, com tanta altivez, que ele que estava assistindo o filme olhou aquele homem e disse: olha que homem extraordinário. Como é que ele sabe que vai morrer, está condenado à morte, e ele não se deteve? Ele permaneceu forte. Que vida, que homem extraordinário. Ele terminava a carta dizendo que a vida deu a ele a oportunidade de fazer igual aquele homem. Terminar 3 anos, 3 meses da sua vida, segundo aquele homem que ele tanto admirou. Vejam, queridos, que não há fórmula para encontrar sentido. Não existe caminho. O sentido é inventado por nós, mediante essas mudanças que nós somos capazes de fazer dentro de nós. Então, diante do sofrimento, é isso que é importante. Diante de uma possibilidade que nós pensávamos que não seríamos capazes, pela autotranscendência, nós conseguimos refazer a nossa perspectiva, olhar a situação de uma forma diferente e encontrar uma razão para viver, um sentido para viver. E, de novo, quando a gente encontra sentido, a gente encontra a felicidade. Mesmo que a morte esteja iminente, nós seremos capazes de dar glória, segundo por segundo, aqueles poucos tempos, anos que nos restam, se nós encontrarmos sentido nessa oportunidade, nessa vida. Eu trabalhei na Fundação Oswaldo Cruz como bolsista de farmácia, e em Biomanguinhos havia no fundo do instituto gaiolas de macacos. E nós, enquanto estagiários, bolsistas, cabia a nós, às vezes, injetar o antígeno, uma substância, para o macaco produzir, não vacina, soro para poliomielite. As crianças que não tinham sido vacinadas na África, elas não tinham tempo de ser vacinadas. Elas pegavam a doença e elas já tinham de tomar o soro. Quer dizer, o soro já com anticorpo desenvolvido no corpo do macaco. Eu fazia isso 3 vezes por semana durante um tempo, esse protocolo. Eu fiz isso durante algum tempo, 3 vezes por semana. Quando chegava na jaula do macaco, ele já me olhava estranho. Aí aplicava-se um sedativo, nós pegávamos com força a pata do macaco e ali então eu injetava aqueles quase 20 mililitros de solução antigênica para desenvolver o soro no corpo do macaco. Eu fazia isso por maldade. Eu sabia que eu estava sacrificando aquele bicho, mas era para salvar crianças. Eu entendia, o macaco não entendia. Ele estava num nível que ele não conseguia entender. Eu entendia por que estava fazendo aquilo. Assim, meus irmãos, assim é o nosso trato com as nossas dificuldades que surgem. De vez em quando a vida decide dar cada espetada na gente, cada agulhada. E nesse nível que nós estamos, nós não conseguimos entender. Só um nível à frente. Talvez a gente só encontre a razão para essas espetadas que ela tem nos dado constantemente, quando nós chegarmos a um nível espiritual. Era por causa daquilo. Nesse nível de macaco em que nós estamos ainda, nós só recebemos a agulhada. E nós projetamos para frente e dizemos a Deus, deve ter uma razão para mais uma agulhada. Ninguém sai de uma grande dor do mesmo tamanho. Quando Deus quer produzir um carvalho, o rei da floresta, a árvore mais poderosa da floresta, ele planta o carvalho no declive, no alpendre. A árvore nova, ela é vergastada pelo vento, pela borrasca, pela tempestade. O vento bate naquela árvore, ela enverga, vai quase até o solo e volta. Todas as vezes que ela faz esse movimento de ir e voltar, ela está fortalecendo as suas fibras. E quanto mais ela enverga no chão e que ela volta, as suas fibras se fortalecem. E quando ela está madura, não há mais aquela árvore jovem, é um carvalho endurecido, forte. A vida de vez em quando vai fazer a gente envergar. Porque ela quer nos transformar carvalhos. Ela não quer nós pinheiros. Ela decidiu
viu que nós temos forças, condições de ir além, de procurar sentido mesmo em condições adversas. Já estou acabando. Eu lembro de Friedrich Nietzsche, considerado um pensador maldito, mas Nietzsche é autor de uma das frases que eu mais gosto. É uma frase inteligentíssima e que serve para nós espíritas. Nietzsche, que não era criador do anticristo, do super-homem, que é um super-homem às avessas do homem cristão, Nietzsche é autor de uma frase extraordinária. Ele diz assim: quem sabe o porquê, aguenta quase todo o como. Quem sabe o porquê, aguenta quase todo o como. Nós sabemos que não estamos aqui pela primeira vez, e essa também não é a última. Se nós realmente sabemos o porquê, nós somos capazes de aguentar, meus queridos, quase como tanto viver. É importante que nós vejamos a vida como um processo transitório. Falávamos com a do céu agora no trajeto de Nova York para cá. A grande ilusão, às vezes o grande sofrimento que a gente experimenta, é a gente não admitir que a vida é um contínuo. O sofrimento nosso advém quando nós queremos nos fixar. E se existe uma coisa que é impermanente na vida, ou melhor, que é permanente na vida, é a impermanência. Ela nos leva, vai nos conduzindo, e se nós nos agarrarmos a determinada posição, nós vamos sofrer mais. Então, quando a dor vier, quando a chibata bater, quando visitar, me pergunta: o que você quer? Para onde você quer me conduzir, dor? Qual o seu destino? Qual o seu objetivo? O que você quer comigo? E a vida, às vezes, então, só lá na frente a gente vai encontrar uma razão porquê daquele sofrimento. Então a vida, a gente encontra sentido fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente idealizou, aquilo que a gente se formou, concretizou. Isso são valores de criação. A gente encontra sentido na vida encontrando alguém, experimentando algo, valores do amor. Mas nós encontramos sentido na vida pela postura, pela atitude que nós tomamos diante de uma situação que não pode ser mudada. E ela não podendo ser mudada, nós podemos mudar a nós mesmos, exigindo um pouco mais de nós. Às vezes, a gente começa a ver um filme, o filme começa, foi indicado por um amigo. Não, você tem que ver esse filme. O filme começa com horror. 25% do filme, o filme está tenebroso. A gente começa a achar que o amigo está mancando com a gente. Foi vingança. A gente indicou um filme ruim. O filme vai avançando e a gente começa a ficar com raiva do amigo. Porque a cena, uma pior do que a outra, tudo desencontrado, a gente começa a vibrar mal para ele. Desgraçado, vai ver. Mas às vezes, só de raiva, a gente vê o filme até o final. De uma raiva evangélica. Você conhece? Uma raiva cristã. Vou ficar com raiva, vou ver o filme até o final, essa raiva fica maior ainda. O filme só se completa enquanto é sentido na última cena. Só conseguimos entender que aquele desgraçado estava certo mais uma vez. Eu gostei do filme. Mas eu só consegui gostar do filme porque eu fui até o fim. Eu vi a última cena. A vida, às vezes, da gente é uma sucessão de cenas que a gente não gosta. Cenas que se alternam. Parece que uma vai piorando em relação à outra. Mas nós temos de ver a cena até o fim, queridos. Porque o sentido da vida talvez só se revele lá, na última parte do filme. Essa é a proposta que a doutrina espírita traz para nós. Um otimismo quase que doentio. Uma vontade de viver, de saber que somos envolvidos por uma força divina
que ao se manifestar na nossa vida, mesmo em forma de dor, nunca deixe de trazer misericórdia. Isso é força divina, não é lei do acaso, existe um projeto. Então, entendendo isso, nós vamos doendo, exorando, mas vamos continuando, procurando, talvez no sentido da fé, o sentido da vida. E deveremos descobrir, de novo, que nós somos maiores do que nós pensamos ser. O Frankl, quando saiu do campo de concentração de Auschwitz, ele fez uma comparação muito interessante. Ele viu que, paradoxalmente, homens fortes, rudes, corpulentos, diante daquela condição que era no campo de concentração da Alemanha nazista, carregar pedra, limpar campo, tirar neve, aqueles homens, mesmo robustos, eles não aguentaram aquela condição, aquela falta de respeito, aquela condição desumana. E na primeira oportunidade se jogavam na cerca de alta voltagem e se matavam, e se mataram. Ele não entendia porque, paradoxalmente, mulheres, algumas delas frágeis, e alguns homens também. Os guardas prenderam quando estavam executando uma sinfonia, eram mãos acostumadas a tocar violino, piano, e agora tinham de carregar pedras robustas, pesadas. E esses homens frágeis, essas mulheres também frágeis, elas não se mataram. Elas não se jogaram contra a cerca de alta voltagem. Elas levaram as pedras, feriram as mãos durante anos. Ao final da guerra, quando ele sai do campo de concentração, ele constata uma coisa extraordinária. É que aqueles homens que se mataram, aqueles homens que não resistiram àquelas condições, foram aquelas pessoas que não tinham nada para realizar. Aquelas mulheres que sobreviveram foram mulheres que tinham um plano, um sonho para realizar quando terminasse a guerra. E a ideia, a antevisão, a previsão desse sonho as manteve vivas. E elas continuaram vivas até o final, porque compromisso com os seus sonhos. Eu diria a vocês, meus amados de hoje, dessa simpática casa de Newark, sonhem. Sonhem. Esperem. Desejem. Projetem para o amanhã. O momento, às vezes, não é o mais favorável, mas já tivemos tantos momentos agradáveis. E a vida é um contínuo, é uma transformação contínua. Então, sonhemos, procuremos nossa transcendência, irmos. E se a dor está doendo muito, queridos, se está batendo, está doendo demais, o que a gente pode fazer? Paciência. Vai passar. Várias passaram. Se nós lembrarmos, nós sobrevivemos todas elas. E depois delas, nós nos tornamos maiores. Conhecemos que nós somos mais fortes do que pensávamos ser. Então, diante da dor, é esperar. Porque depois que ela passa, a gente lembra da dor, mas não sente a dor como se estivesse doendo. Lembrar da dor não é sentir a dor. Enquanto está doendo, a gente pensa que nunca mais vai rir. A gente pensa que nunca mais vamos sorrir diante quando ouvimos uma piada, uma anedota, vamos ser aquela pessoa fechada, acabou a vida para ali. E aos poucos a gente descobre que a gente consegue rir, consegue dar gargalhada, porque ao mesmo tempo que lembramos da dor, não sentimos mais a dor, porque tudo passa, tudo se transforma, tudo se elabora. E depois dessa vida, no outra existência, a alma chega à conclusão de que valeu a pena. De que valeu a pena todos aqueles sofrimentos, aquelas dores. É o carvalho de Deus. É o carvalho da vida que se transformou nessa pessoa linda e haja
batida, haja fisgada, haja espetada. Mas a vida decidiu que a gente deve brilhar, que a gente deve ser carvalho, então nós temos de ir beber a taça até o fim. Quando chegar esse momento, do corpo fora dele, nós abriremos o coração, olharemos para o infinito e diremos a Deus: é verdade, o Senhor tinha razão. Eu sei, Senhor, mais do que sei, agora eu sinto que eu nunca serei pó, porque sou alma. Espírito e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo e pouco importa. Que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre eu volarei. Senhor, eu sei, mais do que sei, agora eu sinto que eu nunca serei pó, porque sou alma. A carne é roupa. Indumentar apenas que Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar o seu mistério. Quantas estranhas realizações terrenas. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A alma é luz, seja luz negra ou dourada, e a luz não se rebaixa às sepulturas. Pode ter seu brilho lá nas alturas, o mesmo lá no caos abandonada. Senhor, mais do que sei, eu sinto que eu nunca serei pó, porque sou alma. Se a carne acaba no feral abismo dessa soturna Deus dos destroços chamada morte, vã silhueta de ossos, a alma não arresta. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou poesia, amor, adoro a vida. E brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne um dia me encontrar despida. Paz, queridos, paz em Cristo.